Então, se você envia uma ordem a mercado, ou se você aceita pagar qualquer preço aqui acima do 75, você automaticamente está participando desse leilão. Pessoal, vou aproveitar que eu tô tirando algumas férias do mercado, tô um tempo em off, já faz algum tempo que eu queria trazer esse vídeo, mas aí como eu estava sempre realizando as transmissões bem no horário ali da abertura do mercado de ações, então acabava não dando certo para gravar. Então vou aproveitar, tá trazendo aqui um vídeo falando sobre como funciona o leilão de abertura, também explicando algumas situações que pode colocar o ativo em leilão. Então confira comigo nesse vídeo aí, vou estar explicando aí todas essas situações sobre leilão. Bom, para entender melhor como funciona aqui o leilão de abertura, eu vou estar usando três ferramentas para estar explicando isso aqui para vocês. Eu vou estar usando aqui o book de ofertas, a grade de cotações, na verdade quatro ferramentas, né? Book de ofertas, grade de cotações, aqui o Superdom, que ela é uma ferramenta, né, do book de ofertas, e também eu vou estar usando aqui o gráfico. Deixa eu maximizar aqui o gráfico para vocês verem melhor. Então, como que funciona o leilão? Ele abre às 9h45, então o pessoal começa a enviar as suas ordens, ordem de compra e ordem de venda. E aí ele vai casar um preço que vai determinar a abertura, de acordo com a quantidade de ordens que foram enviadas para o mercado. Então repare aqui no Superdom, que nesse momento eu tenho 139.900 ações na compra, 143 mil, agora já mudou, né? 140.080 na venda, projetando abrir no 75,05. Agora mudou ali para o 0,5. Então ele entrou mais vendas, jogou o leilão para baixo. Então repare que ele projeta abrir aqui com um gap de alta. Então isso quer dizer aqui que por algum motivo o pessoal enviou, né, ordens de compra e o vendedor ele não colocou ordem suficiente para ele ir fechar esse gap, né, para ele realmente acabar vindo aqui para baixo. Então para que isso aconteça, ele vai precisar que entre bastante ordem de venda, de modo que esse leilão ele comece a abrir para baixo. Então, continuando aqui, né, ele abre às 9h45, o pessoal começa a enviar as suas ordens e, teoricamente, ele encerra às 10. Se às 10 horas não for enviada mais nenhuma ordem de compra ou venda, então aquele leilão, ele congela e aí ele vai abrir. Então ele destrava, né? Ele realmente sai do leilão e aí inicia. Quando estiver mais próximo aqui da abertura, eu explico melhor isso aqui para vocês. E aí como que funciona aqui? Todas as ordens que elas forem enviadas a mercado, elas vão estar participando do leilão e não tem como tirar essas ordens. Então, se você envia uma ordem a mercado ou se você aceita pagar qualquer preço aqui acima do 75, você automaticamente está participando desse leilão. Então, qualquer ordem daqui para cima, ele não fica como uma ordem stop. Que acontece quando a gente envia, né, alguma ordem querendo entrar quando ele atingir aquele nível de preço. Como que funciona uma ordem stop? Quando o preço atingir os 75,10, eu vou estar entrando posicionado quando acontecer um primeiro negócio naquele 75,10. Minha ordem vai estar sendo acionada ali. No leilão não é assim que funciona. Se eu colocar qualquer ordem aqui acima do 75, vou usar aqui o 75,10 como exemplo que eu já estava falando. Se eu envio uma ordem no 75, eu vou entrar participando do leilão. E aí o meu preço médio ele vai estar aonde o preço acabar destravando. Nesse momento aqui no 75, muito provável que comece a ser jogado para baixo esse leilão. Ele comece aqui pela quantidade de ordens de venda que está sobrando, bem provável dele começar a trabalhar abaixo aqui do 75. Então, o leilão nada mais é que bem semelhante àquela situação dos leilões clássicos, né? Quem dá mais, só que aqui vai ter também lá o quem dá menos, né? Quem dá mais e quem dá menos. E aí, conforme, então repare que ele já caiu lá pro 74,90 e ainda sobrando mais ordens na venda. Eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo falando sobre trade de leilão da abertura que eu explico melhor como que a gente consegue estar aproveitando dessas situações para estar, de repente, estar se posicionando já no leilão e estar aproveitando já algum trade antes da maioria dos players, né? Antes que realmente o mercado comece a ser negociado. Bom, então aqui
Aqui no book de ofertas a gente consegue ver o pessoal que enviou as ordens. Então, de certa forma, a gente já consegue ter alguns detalhes de quem está se posicionando já no leilão, e isso é bastante importante para a gente. Aqui na grade de cotações, eu utilizei para estar separando uma ação qualquer, né? Eu coloquei aqui a Vale. Aqui no Superdom, a gente consegue ver se ainda continua entrando mais ordens de compra ou venda. E aqui no gráfico, ele já facilita aqui para a gente ver em que região esse preço vai estar abrindo. Se foi, de repente, antes de alguma máxima ou, de repente, próximo ali de alguma região importante. Então, enquanto continua entrando ordens aqui na venda, aliás, ordens de qualquer posição, né, na compra ou na venda, antes que o leilão aqui ele destrave, ele pare aqui o reloginho, né, ele vai continuar aqui ainda dentro do leilão. Então repare que já é 10h03, se não tivesse sido enviado mais nenhuma ordem, esse leilão ele teria já teria aberto, né? Já teria iniciado as negociações ali normais dessa ação. Tem algumas situações que pode também colocar esse ativo em leilão durante o dia. Então, de repente, alguma oscilação muito brusca, quando ele atinge 10% do ponto que ele abriu, ele também acaba entrando em leilão. Então repare que nesse momento aqui, então o leilão ele destravou, ele descongelou, né? Ele destravou. Então repare que o pessoal ainda começa a enviar mais ordens, mas agora a partir daqui ele provavelmente vai acabar abrindo aqui as negociações, a não ser que entre muitas ordens aqui ele ainda pode voltar para o leilão, mas pela situação aqui que está acontecendo, então ele vai acabar aqui destravando. Então repare que o preço teórico estava projetando abrir lá no 75 e agora já vem vindo aqui para o 74,70. Inclusive ainda entrando mais ordens de venda. Então o pessoal acabou jogando a abertura aqui desse leilão para baixo. Além disso, também tem situações que de repente a empresa divulga algum fato relevante durante durante o pregão. Então essa ação ela vai acabar congelando as negociações e depois de alguns minutos ela entra em leilão e aí ela ocorre a mesma situação, quem dá mais e quem dá menos, até que ela chegue a um preço teórico e aí acabe iniciando as negociações normais novamente. Então tem alguns eventos que também podem colocar o ativo em leilão durante o pregão. Aqui nessa situação, então nesse candle que abriu, eu posso deixar o mouse em cima dele. Então repare que a abertura foi no 74,70. Se eu tivesse enviado uma ordem, acreditando que era uma ordem stop, né, lá no 75,10, o meu preço médio teria vindo aqui para o 74,70. Então todo mundo que participou do leilão, tanto o comprador quanto o vendedor, ele estaria com o seu preço médio no 74,70. Então aqui nesse caso, né, o vendedor já estaria aqui com um certo lucro no bolso. Bom, as mesmas coisas que eu falei sobre o leilão da abertura também funciona para o leilão de fechamento. Então, 5 minutos faltando para fechar o mercado, o ativo ele entra em leilão novamente e aí o pessoal também pode colocar as suas ordens de compra ou venda, conforme o seu interesse. E aí, da mesma forma que ocorre no leilão da abertura, ele também vai acontecer no fechamento. Então, o preço ele vai fechar casando todas as ordens de compra e venda. Então é por esse motivo que às vezes o ativo ele acaba dando algumas puxadas ali justamente no leilão de fechamento. O vídeo que eu falei sobre trade de leilão da abertura, eu vou estar deixando ele aparecendo aqui no final do vídeo. Então é esse vídeo que está aparecendo aqui à esquerda. Então se você tiver interesse em estar acompanhando, pode estar clicando aí e assistindo esse vídeo. Eu acredito que vai estar ajudando você a aproveitar as oportunidades que aparecem, de repente estar realizando bons trades de leilão da abertura.